Olá, boa noite. Boa noite. O dia D de vacinação contra a gripe. A campanha tenta diminuir o número de casos no Brasil. Não doeu. O escândalo do INSS. Dias antes da operação da Polícia Federal, o ex-presidente do Instituto afirmou em ofício ao Congresso que não havia indícios de fraude. Dura menos de 24 horas o acordo de cessar fogo entre a Índia e o Paquistão. Reunidos na Ucrânia, líderes europeus dão ultimato à Rússia. Ou aceita a trégua ou enfrenta novas sanções. O Papa Leão XIV sai do Vaticano pela primeira vez. Surpreende fiéis em um pequeno vilarejo e visita o túmulo de Francisco. Veja também, o Brasil vence Portugal e vai à final da Copa do Mundo de Futebol de Areia. Felipe Toledo é campeão da etapa australiana do Circuito Mundial de Surf. Agora no Jornal Nacional. O número de brasileiros infectados pelo vírus da gripe aumentou significativamente em todo o país. Hoje, os postos de saúde abriram para o dia D contra a doença. Em Fortaleza, as escolas se tornaram pontos de vacinação. Não doeu. É uma oportunidade, né, que a gente estamos tendo no bairro e eu não poderia perder, né? Em Curitiba, a dose é um compromisso de todos os anos da Andréia. Graças a Deus. Eu não espero, assim, esperar passar o dia para ir tomar essa vacina, né? Porque, olha, eu não sei mais o que é gripe. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, teve fila no Vacimóvel. Um jeito de deixar a vacina mais acessível para a população. Menino, para gente que é idosa, mas é coisa muito beleza. Então é prevenir a gripe, né? Você pode estar tranquila, andar tranquila, né? Trabalhar tranquilo. Muito bom. Na capital mineira, todos os centros de saúde funcionaram neste sábado. Até o Parque Municipal, no centro da cidade, ganhou um posto de vacinação. Às vezes na correria ali do dia a dia, né? Aqui está acessível, não precisa estar às vezes com o cartão na mão, só vir e aproveitar a oportunidade. O avanço das doenças respiratórias preocupa o Ministério da Saúde, que retornou com a mobilização nacional de vacinação em todas as regiões do país, exceto no norte, onde a campanha vai ser realizada no segundo semestre. O vírus da influenza é a principal causa hoje de aumento de casos e óbitos por doenças respiratórias no nosso país. Estamos no mês de maio e isso pode ficar ainda mais forte ao longo do mês de maio, junho, julho, é quando começa o inverno mais rigoroso. O Ministério da Saúde distribuiu 50 milhões de doses desde o início da campanha, em abril. Mas a procura pelo imunizante nos postos está bem abaixo do esperado. O Rio de Janeiro e o Maranhão têm as menores taxas de vacinação contra a gripe. Em outros 17 estados e no Distrito Federal, a cobertura chega a 25%. E em todo o país, a taxa média de vacinação é de 20%. Bem longe da meta, que é imunizar 90% do grupo prioritário. Crianças de 6 meses a 6 anos, idosos, gestantes, profissionais da saúde, professores e pessoas com deficiência ou doenças crônicas. A vacinação contra a gripe é fundamental para enfrentar momentos como esse, de aumento das doenças respiratórias mais graves. Essa dose aí protege contra 3 vírus, H1N1, H3N2 e influenza B. Além de evitar de 60% a 70% os casos mais graves e até as mortes causadas por gripe. Nos postos de saúde, cenas de carinho e confiança se repetem. Celeste, com apenas 9 meses, agora está protegida. Isso é uma ação coletiva, no fim das contas, né? Então, é importante que ela vacine para proteger outras crianças também. E vice-versa. Para a dona Cida, a vacina é prioridade. Se todo mundo entendesse isso, colocasse isso em prática, talvez a gente não tivesse tanto caso, né? E o governo do Acre decretou emergência em saúde pública por causa do aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave e pela superlotação dos leitos de UTI na rede pública estadual. Na capital, Rio Branco, 90% dos leitos estão ocupados. O INSS ainda não tem previsão de quando vai começar a devolver o dinheiro dos aposentados e pensionistas vítimas dos descontos criminosos.
2 semanas antes da operação da Polícia Federal, o ex-presidente do Instituto enviou ofício ao Congresso dizendo não haver indícios de fraude. Até agora, o governo só tem uma estimativa do prejuízo, 6 bilhões de reais. E afirma que o real valor dos descontos criminosos só será conhecido após o segurado identificar parcelas indevidas. A partir de terça-feira, o INSS vai notificar 9 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram algum desconto. A mensagem vai chegar dentro do aplicativo Meu INSS e no site do Instituto. O acesso é feito com uma conta gov.br. O segurado terá de dizer se autorizou ou não o desconto. E não precisa apresentar documentos. Se disser que não autorizou, a entidade terá 15 dias para comprovar o vínculo. Ou devolver o valor caso não consiga comprovar. Com certeza, na próxima semana, será um grande boom, será uma grande corrida para poder saber a sua situação, para verificar, para poder fazer o pedido. E esse vai ser um termômetro para a gente verificar efetivamente o percentual de casos regulares, percentual de casos irregulares, percentual que a instituição regulariza e o percentual que o governo precisará arcar e ressarcir essa pessoa. O INSS reforçou que não haverá atendimento em agências e que essa etapa de identificação não tem prazo para terminar. O governo vem afirmando que vai ressarcir todas as vítimas, mas ainda não apresentou um calendário de pagamentos. Na Rússia, o presidente Lula disse que o esquema criminoso começou em 2019, no governo Bolsonaro. Uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. A gente poderia ter feito um show de pirotecnia. Mas a gente não quer uma manchete de jornal. A gente quer apurar. A gente quer apurar e aquelas entidades que roubaram vão ter seus bens, sabe? Vão ter seus bens congelados. Nós vamos, desses bens, sabe, repatriar o dinheiro para que a gente possa pagar as pessoas. Segundo a Polícia Federal, a investigação tem indícios de que a fraude começou antes. Mas os descontos nos benefícios do INSS explodiram e atingiram cifras bilionárias em 2023 e 2024, já no governo Lula. Em junho de 2023, as suspeitas foram relatadas ao então ministro da Previdência, Carlos Lupe, do PDT. Mas o governo só foi suspender os descontos agora, em abril, depois da operação da Polícia Federal. Lupe entregou o cargo ao presidente Lula no dia 2 de maio. Menos de um mês antes da operação contra o esquema, o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, negou indícios de fraudes. Ele foi afastado pela Justiça e demitido pelo governo. Em um ofício de 7 de abril enviado à Câmara dos Deputados, já com denúncias públicas de descontos indevidos, Stefanuto escreveu que, naquele momento, não era possível identificar indício de dolo, fraude ou erro administrativo em relação a possíveis descontos indevidos. A defesa de Alessandro Stefanuto disse que o então presidente do INSS não podia afirmar a existência de fraude porque tinha determinado procedimentos investigativos que ainda estavam em andamento. E que, assim como agora, é preciso respeitar as garantias de ampla defesa e do contraditório. Hora de saber como é que fica o tempo amanhã? Eliana Marques, boa noite. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Paulo Renato. E boa noite para você. O domingo pode começar com geada no sul do Rio Grande do Sul e da Serra Gaúcha ao sul do Paraná, passando por parte de Santa Catarina. As temperaturas devem ficar abaixo de 4 graus e chegar a 0 em alguns pontos. Nas capitais, amanhece frio em Curitiba, mínima de 10 graus. Em Porto Alegre, 12. Em Florianópolis e São Paulo, 14. Em Campo Grande, 15. À tarde, nada de fazer calor. Máxima de apenas 18 graus na capital paulista, menos do que em Curitiba e Porto Alegre, com 19. Em Floripa, 22. Em Campo Grande e no Rio de Janeiro, 24, 25 graus. Os termômetros sobem mais em Vitória e Belo Horizonte, 28 e 29. 28 também em Brasília. Cuiabá e Rio Branco, com 28 e 29 graus, refrescam uns 4 graus em relação a hoje. No Recife, 30, em Goiânia, 32, em Palmas e Teresina, 35. O sol predomina onde o mapa está amarelo, em grande parte do Nordeste, no norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, no Tocantins, no sul do Pará, de Rondônia, em grande parte do centro
centro-oeste, no sul e no oeste do estado de São Paulo. As cores em verde e azul indicam chuva e há risco de grandes volumes da Baixada Santista no litoral de São Paulo, a região serrana do Rio de Janeiro e da Zona da Mata Mineira, a região de Ribeirão Preto, no interior paulista. No Nordeste e no Norte, pode chover mais forte em Sergipe, do litoral do Maranhão ao leste do Amapá e do norte de Roraima ao noroeste do Amazonas, incluindo Boa Vista, Macapá, Belém, São Luís e Aracaju. E a Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou hoje que um tornado atingiu o norte gaúcho ontem. Em Erval Grande, 285 casas foram atingidas. Os ventos fortes também derrubaram fios da rede elétrica e árvores. Ninguém ficou ferido. Nos próximos dias, nada de tempestades no sul do país. A chuva tende a se concentrar nas áreas em azul, do norte e do nordeste do Brasil. E as temperaturas baixas persistem em Curitiba e São Paulo, pelo menos até quinta-feira. Belo Horizonte também esfria de terça para frente. No mesmo período, volta a esquentar em Porto Alegre. Ana Paula e Paulo Renato. Obrigado, Eliana. Índia e Paquistão estão há dias em conflito. Hoje, concordaram com uma pausa, mas horas depois trocaram acusações de desrespeito ao cessar-fogo. O presidente Donald Trump anunciou a trégua numa rede social hoje de manhã. Depois de uma longa noite de negociações mediadas pelos Estados Unidos, Índia e Paquistão concordaram com um cessar-fogo total e imediato. Parabéns aos dois países pelo bom senso e pela grande inteligência. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, explicou que ele e o vice-presidente J.D. Vance conversaram nas últimas 48 horas com os governos dos dois países e que Índia e Paquistão tinham se comprometido a ampliar o diálogo num local neutro. Dos dois lados da fronteira, os moradores comemoraram a trégua. Em Karachi, no Paquistão, houve uma manifestação à luz de velas pelas ruas. Mas poucas horas depois do anúncio, moradores relataram novos disparos. E a Índia acusou o vizinho de retomar os bombardeios. Os ataques foram às cidades de Srinagar e Udhampur, na Caxemira indiana. O Paquistão negou ter violado o cessar-fogo e afirmou que a Índia é que estava atacando. Os dois países declararam que vão retaliar. A fragilidade da trégua preocupa o mundo porque tanto Índia quanto Paquistão têm armas nucleares. Nas últimas 6 décadas, os dois países travaram 3 guerras para disputar o controle da Caxemira. O atual confronto começou no mês passado com um ataque de militantes a turistas na área da Caxemira, controlada pela Índia. O governo indiano acusou o Paquistão de abrigar os terroristas responsáveis pelo ataque e o conflito escalou. Na quarta-feira, a Índia bombardeou o lado paquistanês da Caxemira e o Paquistão revidou. Ontem, os dois países trocaram mais ataques. Os alvos eram bases militares. Até agora, 66 pessoas morreram no conflito, o mais violento em 2 décadas. Além da preocupação de uma escalada que leve a um confronto nuclear, uma nova guerra poderia causar muitas mortes, porque a região é uma das mais densamente povoadas do mundo. Líderes europeus se reuniram hoje em Kiev e deram um ultimato à Rússia: aceitar um cessar-fogo na guerra com a Ucrânia ou enfrentar novas sanções. Estamos um passo mais perto de um cessar-fogo que é desesperadamente necessário, disse o primeiro-ministro do Reino Unido. Keir Starmer passou o sábado em Kiev ao lado de colegas europeus. O presidente francês Emmanuel Macron, o novo chanceler da Alemanha Friedrich Merz, o primeiro-ministro da Polônia Donald Tusk e, claro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. E foi um dia cheio. Primeiro, prestaram homenagem aos soldados e civis mortos na guerra que já dura mais de 3 anos. Depois, conversaram por videoconferência com a primeira-ministra da Itália, o novo primeiro-ministro canadense, a presidente da Comissão Europeia e o secretário-geral da OTAN. Em seguida, tiveram uma ligação telefônica com Donald Trump.
O resultado foi um ultimato ao presidente russo. Se Vladimir Putin não aceitar até segunda-feira a proposta americana de um cessar-fogo incondicional de 30 dias, os aliados da Ucrânia vão adotar sanções ainda mais severas contra a Rússia. Também vão gastar mais para ajudar os ucranianos a se defenderem das tropas invasoras. Zelensky descreveu o acordo com os aliados de Kiev como um passo importante e disse estar pronto para implementar o cessar-fogo imediatamente. Mas o presidente ucraniano também deixou claro que não tem ilusões de que a trégua será respeitada por Putin. Em Moscou, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acusou os europeus de fazer declarações contraditórias, em vez de melhorar as relações com a Rússia. Depois, disse que é preciso pensar sobre o cessar-fogo, mas que tentar pressionar os russos é inútil. Agora há pouco, Vladimir Putin declarou que a Rússia tem tomado iniciativas de cessar-fogo e que a Ucrânia não respondeu às propostas. O presidente russo propôs que negociações diretas entre os dois países sejam feitas em Istambul, na Turquia, daqui a 5 dias. No último dia de viagem à Rússia, o presidente Lula foi questionado sobre a visita oficial em meio à guerra na Ucrânia. Durante reunião no Kremlin, o presidente Lula chegou a pedir uma ampliação do cessar-fogo anunciado por Putin para celebrar o dia da vitória contra os nazistas na Segunda Guerra. Lula pediu que a trégua passasse de 3 para 30 dias. Putin não respondeu. E pouco antes de deixar o país, Lula deu uma entrevista à imprensa. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou a visita e viu os acenos de Lula a Putin como um sinal de parcialidade. Lula foi questionado pelos jornalistas sobre a decisão de acompanhar o desfile do Dia da Vitória e se isso não o descredencia para tentar mediar um acordo de paz, mas não respondeu objetivamente a pergunta. Para muitos países europeus, e não só para a imprensa europeia, isso aqui foi uma peça de propaganda política do Vladimir Putin. O senhor acha que o senhor contesta essa afirmação? E não há um custo de imagem diplomático e de imagem pessoal até que o senhor se coloca e se dispõe a ser um negociador em relação à Ucrânia. E muita gente diz que essa participação no evento o descredenciaria como negociador justamente por estar muito voltado para um lado. Se tudo for exploração política, você não pode fazer nada. A posição do Brasil ela é muito, mas muito, muito sólida. Ou seja, independente de eu ter vindo aqui, independente de eu ir à China, independente de eu ir à Argentina, independente de eu ir a qualquer país, a nossa posição continua a mesma com aquilo que a gente pensa sobre a guerra da Ucrânia. Nós queremos paz. Quando se anda por Moscou, num dia como esse, não parece que estamos em um país em guerra. Mas o conflito com a Ucrânia, que já dura mais de 3 anos, é visível em pequenos detalhes da vida cotidiana da sociedade russa. Metrô cheio, parque de diversões animado, lojas funcionando normalmente. A não ser por episódios isolados, como o fechamento de aeroportos em Moscou na semana passada, a vida na capital segue o ritmo de uma grande cidade. No supermercado, por exemplo, não falta comida, mas os preços aumentaram, como contou o Matheus, engenheiro químico que vive aqui. Pouquíssima coisa mudou. Eu sinto que existe um clima de pacificidade, assim, uma coisa muito pacífica em todas as grandes cidades, mas os preços deram uma pequena subida, assim. Eu sinto que no mercado existe uma certa diferença do que era em 2021, quando eu vim a primeira vez, por exemplo. Nas ruas onde as torcidas se reuniam na Copa de 2018, consumidores passeiam tranquilos olhando vitrines. Mas lá está o cartaz que convida os jovens a se alistarem no exército para participar da guerra em troca de uma recompensa em dinheiro. A Milena, que se mudou para o país em 2017, disse que a maioria dos russos que conhece gostaria que o conflito acabasse. Ela afirma que, por causa das sanções econômicas impostas por causa da invasão da Ucrânia, tem dificuldades em fazer e receber transferências bancárias do Brasil. Ficou um pouco mais difícil, essas incertezas, mas assim, de maneira geral, a vida mudou muito pouco aqui. A gente foi pouco afetado, tirando essas questões um pouco mais técnicas ou burocráticas, mas a qualidade de vida aqui continuou muito boa. Os impactos da guerra são mais visíveis em cidades próximas à Ucrânia, como Belgorod e Kursk, onde muitos brasileiros estudavam medicina quando a invasão começou. O conflito não chega à capital por fatores como a distância da fronteira e o forte esquema de segurança em Moscou. O poderio militar russo foi exibido com orgulho pelo governo Putin no desfile de ontem e visto de perto por 29 chefes de Estado
a maioria de regimes autoritários. Entre eles, o ditador venezuelano Nicolás Maduro e o presidente da China, Xi Jinping, com quem o presidente Lula deve se encontrar na próxima semana. A comitiva brasileira desembarcou no começo da tarde, horário de Brasília, em Pequim. A seguir, cardeais revelam os bastidores da eleição do novo Papa. Leão XIV surpreende fiéis em visitas fora do Vaticano. O Papa surpreendeu fiéis com visitas a 2 igrejas fora do Vaticano. Também hoje, cardeais revelaram bastidores do conclave que elegeu o Leão XIV. Se na história dos conclaves os segredos sempre deixaram a Capela Sistina, neste estão saindo lá de dentro rápido demais. O cardeal de Madagascar, ao elogiar o novo Papa, confidenciou que Leão XIV teve mais de 100 votos. Um dos grandes derrotados desta eleição, o filipino Luiz Antônio Tagle, que estava sentado ao lado do cardeal Prevost, revelou que o viu desorientado, que ele lhe fazia perguntas sobre como se comportar, como negociar acordos e estratégias. Disse que o futuro Papa estava tenso, respirando fundo durante a votação final, aquela que mudaria a sua vida. Ofereci a ele uma bala, sempre carrego comigo. Foi o meu primeiro ato de caridade para com o novo Papa, brincou. Os votos americanos foram importantes para a eleição do Papa de Chicago. O arcebispo de Nova York, Timothy Dolan, amigo de Donald Trump, teria convencido os conservadores do seu grupo a votar por Prevost. Também os votos dos que eram eleitores do húngaro Peter Erdo, o candidato preferido dos tradicionalistas. Talvez esperando que Leão XIV possa conduzir um pontificado, do ponto de vista da doutrina, menos parecido com Francisco e mais na linha de Bento XVI. A estola e a cruz de ouro que o novo Papa vestiu na posse eram as do pontífice alemão. Mas o discurso de hoje de Leão XIV seguiu outra direção. No encontro com o Colégio Cardinalício, o Papa mostrou o seu perfil reformador e pediu aos cardeais a plena adesão ao Concílio Vaticano II, a maior reforma da Igreja moderna, que permitiu que as missas não fossem mais em latim e que também abriu o diálogo com outras religiões. Leão XIV diz que o Papa Francisco atualizou magistralmente os seus conteúdos e sublinhou alguns pontos que considera fundamentais: conversão missionária, maior participação dos bispos nas decisões, cuidado com os marginalizados e os excluídos e diálogo corajoso com o mundo contemporâneo. Em nome de Leone XIV. O Papa explicou que escolheu o nome de Leão XIV por várias razões. A principal delas, a herança de Leão XIII, o Papa que foi capaz de enfrentar as questões sociais da Revolução Industrial. Hoje, disse Leão XIV, a doutrina precisa enfrentar o impacto que revoluções como a inteligência artificial podem provocar no trabalho, na justiça e na dignidade do homem. Pela defesa da dignidade humana. O Papa do Novo Mundo fez hoje a sua primeira viagem fora do Vaticano. Há um santuário a 1 hora de Roma, onde os agostinianos estão presentes desde o ano de 1200. Foi visto chegar no banco do passageiro. O Papa conversou com moradores da pequena cidade de Genazzano e saudou os jovens com alegria e jovialidade. Leão XIV quis começar o seu pontificado rezando para Nossa Senhora do Bom Conselho. Depois visitou a Basílica Romana de Santa Maria Maior. No túmulo de Francisco, a oração para o antigo
Papa e amigo fraterno. E um maestro brasileiro vai escolher e reger a trilha sonora do novo papado. No funeral de João Paulo II, ele estava lá. Assim como no de Bento XVI. No de Francisco, também. Ele é Marcos Pavan. Participa há quase 3 décadas da Capela Musical Pontifícia, ou simplesmente Coral do Papa. Desde 2019 é maestro-diretor, o primeiro não italiano a ocupar o cargo. Nosso coro, ele tem origens no século VII, que participou da evolução da música no Ocidente. Então, a responsabilidade grande é saber receber toda essa tradição, mas também levá-la para os dias de hoje. Para o Monsenhor, a lista de momentos históricos inclui ainda aquela Sexta-feira Santa, no auge da pandemia. Mais do que testemunhar a história, Marcos Pavan ajuda a dar o tom. Esta semana, antes de começar o conclave, regeu o coro na Capela Sistina. E também durante a primeira missa, celebrada lá por Robert Prevost como Papa. Agora se prepara para o próximo desafio. É nesta sala que o maestro brasileiro dirige os ensaios para os eventos mais importantes da Igreja Católica. Para a missa de inauguração do pontificado de Leão XIV, vão ser no total 5 dias intensos. O mundo estará de olho no que está sendo afinado aqui. Para nós, a primeira equipe de TV a entrevistá-lo nessas semanas de transição na igreja, Marcos Pavan revelou detalhes do que veremos no domingo, dia 18 de maio, na Praça São Pedro. Com certeza vai haver aqueles cantos clássicos em que se fala da missão de Pedro, da vocação de Pedro de ser o chefe da igreja. Eu sei que vai ter evangelho em latim, vai ter evangelho em grego. E na comunhão, tá bom, isso pode ser uma novidade, porque aí tem uma certa liberdade de escolha. Nós vamos cantar o Salmo 22, O Senhor é meu pastor, porque o Papa pastoreia sempre em nome de Cristo. Perguntei o que ele espera do novo pontificado. Firmeza com gentileza. Um Papa nunca vai ser igual ao outro. Graças a Deus. Não tem 2 seres humanos iguais, né? Os papas não podem ser fotocópia de ninguém. E cada um tem a sua personalidade e eles têm a mesma missão. Eu acho que um completa o outro. No que depender do brasileiro, a música trará ainda mais inspiração. Os repórteres do Fantástico viajaram o mundo para contar a trajetória do primeiro Papa norte-americano. Os laços de Leão XIV com Chiclayo, no Peru. Aqui, o novo Papa é símbolo de esperança, mas também de alegria. Esse pessoal aqui cantou com ele. As origens em Chicago. E qual o restaurante predileto do Papa em Roma? A gente veio conhecer a pizzaria favorita dele, que também era fã de comida chinesa e malhava numa academia pertinho do Vaticano. A jornada da vida pelas tradições e belezas do Sudeste Asiático. A água esculpe a paisagem. Forma cascatas e piscinas de um verde quase mágico. O Show da Vida celebra o Dia das Mães com essas 3 gerações aqui. A Araújo, a Dona Mercedes, a mãe dela, e a Maricota. E eu só cheguei até aqui porque eu tive ela ao meu lado. Investigação. Um criminoso com prisão decretada saiu pela porta da frente desta delegacia em São Paulo. Ele é um dos acusados de participar do assalto à casa dos pais de Bruna Biancardi, namorada do jogador Neymar. E como a ciência explica o efeito sanfona? Você vai entender o que ocorre no nosso cérebro, metabolismo e nas nossas células, nesse vai e vem do peso. Nossa, uma personal gorda. Reportagem especial amanhã às 8h45 da noite, logo depois do Domingão com o Hulk. Nosso Domingo Juntos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu prisão domiciliar ao ex-deputado federal Roberto Jefferson por razões humanitárias. Atualmente, ele cumpre prisão preventiva num hospital particular no Rio de Janeiro.
Ontem, a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da conversão da pena. Em dezembro do ano passado, Roberto Jefferson foi condenado pelo STF a 9 anos de prisão pelos crimes de atentado ao exercício dos poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime. A decisão de Moraes prevê que Jefferson deve seguir medidas restritivas, como uso de tornozeleira eletrônica, suspensão do passaporte e proibição de usar as redes sociais. A seguir, o comércio se anima com as vendas para o Dia das Mães. E cresce o número de brasileiras que optam pela maternidade depois dos 40. Cresceu o número de brasileiras que se tornaram mães depois dos 40 anos. Depois de vários testes negativos, a Daiane vai ser mãe aos 40 anos. Eu não me sinto com 40, mas com 40 eu acredito que a gente está mais madura para criar, para educar, para passar esse tempo mesmo com a criança. Aos 44 anos, a Gleiciane está vivendo o primeiro Dia das Mães. Eu tinha medo de perder a vida que eu tinha, a liberdade que eu tinha. Quando foi dando perto dos 40 anos, eu comecei a pensar, será que eu não vou sentir falta? Foi quando eu decidi, não, eu quero ter. O declínio da fertilidade feminina se acentua aos 35 anos e acelera depois dos 40. Antigamente a gente considerava a gravidez acima dos 35 anos uma gravidez de risco. Hoje isso não é considerado gravidez de risco. Com a mudança do estilo de vida e a preocupação com o corpo e com a saúde, a gente recebe mulheres de 40 anos muito saudáveis, com gravidez e gravidez espontâneas. Não estamos falando de paciente que procurou tratamento, não. De 2010 a 2022, o número de brasileiras que se tornaram mães após os 40 anos cresceu 60%, segundo o IBGE. Em alguns estados, o crescimento foi ainda maior, mais que dobrou no Mato Grosso, em Goiás, Espírito Santo e Rondônia. Primeiro os estudos, depois a carreira e aí sim a maternidade. Os especialistas dizem que cada vez mais mulheres têm mudado o foco e seguido exatamente essa ordem, deixando o plano de ser mãe para o futuro. Como a gente ainda tem a mulher como uma figura central como cuidadora, ela acaba tendo que se dividir entre família e trabalho, podendo postergar a idade, o casamento, a idade do primeiro filho, elas acabam investindo mais em educação. Hoje, em média, as mulheres têm mais anos de escolaridade no Brasil do que os homens. A Juliana foi mãe da Laura aos 20 anos e depois dos 40 teve a Maria Júlia, que hoje está com 5 anos. A chegada da caçula foi num momento de estabilidade na carreira. Ela sabe que nem todas têm a mesma sorte. As mulheres ainda enfrentam um desafio que é a maternidade e o mercado de trabalho pós-maternidade, né? Mas eu acho que é muito importante a gente continuar lutando por esse espaço, né? Porque a mulher quer também se realizar profissionalmente além de ser mãe, né? O comércio em São Paulo ficou lotado de filhos que deixaram para comprar o presente das mães na última hora. Todo filho já ouviu a mesma orientação que a mãe da Mariane deu para ela. Ela nunca quer nada. Mas quando ganha, ela gosta. É a ordem mais desobedecida. As mães adoram receber presente, a minha mãe também adora receber presente, então todo mundo tem que comprar presente para as mães, né? É a segunda data mais importante para o comércio, depois do Natal. Inclusive, muita gente fala que é o Natal do primeiro semestre. Uma pesquisa da Associação Comercial São Paulo ouviu mais de 1.600 pessoas no Brasil inteiro para tentar antecipar quantos filhos pretendiam gastar no presente das mães. O intervalo é um pouco amplo, vai de R$50 a R$600. Pela intenção de compras, ao redor de R$300 seria o ticket médio de compras. Então vai ter presente sim. Eu comprei perfume. Teve filho achando tudo caro. Estou dando uma olhada nos preços ainda, porque as coisas são bem caras, né? Esse Dia das Mães. Você botou um valor na cabeça, assim, para gastar? Não tenho. Acho que quando é mãe, a gente acaba até extrapolando um pouco o limite, né? As irmãs Isis e Ayla saíram com a mãe para comprar presente para ela e se animaram. A gente está comprando
aproveitando, né? Comprando pra gente e pra ela também. Quem é que vai pagar essa conta no final? Eu acho que é minha mãe. Mas eu posso ajudar. Os shoppings também ficaram lotados em São Paulo nesse sábado. Esse aqui, na zona norte da cidade, recebeu até às 5h da tarde 33 mil pessoas, mais do que na véspera do último Natal, quando 30 mil pessoas passaram por aqui. Por que você deixou para a última hora? Porque, não sei, eu trabalho, faço faculdade, eu tenho pouco curto meu tempo. Até quem já comprou o presente da mãe voltou para as lojas hoje. A dona Valdinéia foi ver a mãe em Belo Horizonte no feriado da semana passada. E hoje foi gastar o dinheiro que recebeu dos filhos para comprar o próprio presente. Foi bom, foi muito ótimo. Ó, deu para aproveitar bastante. E aí, no final, eu vou escolher para o marido Oséias, que é pintor, Oséias da Costa Silva, tem que levar um presente para ele, senão... Como assim? Não é Dia das Mães? É Dia das Mães, mas aí eu já antecipo o Dia dos Namorados. A seguir, o Festival The Town anuncia novas atrações. Felipe Toledo é campeão da etapa australiana no circuito mundial de surf. O Festival The Town anunciou hoje novas atrações. Os Backstreet Boys estão de volta ao Brasil e tomam conta do palco Skyline no dia 12 de setembro. A boy band americana tem mais de 30 anos de carreira. No mesmo dia, os mineiros do West abrem a programação do palco Skyline. Te amo, vê se não esquece. Temos tanto pra viver. No dia 14 de setembro é a vez do colombiano J Balvin. Vencedor de 5 prêmios Grammy Latino. E dos sucessos da cantora Isa. A segunda edição do The Town será de 6 a 14 de setembro em São Paulo. A venda de ingressos para o público geral começa dia 27 de maio. O brasileiro Felipe Toledo foi campeão da etapa de Gold Coast do Circuito Mundial de Surf na Austrália. O título foi decidido nos segundos finais da bateria contra o australiano Julian Wilson. Foi a primeira conquista de Felipe Toledo depois do retorno às competições. No ano passado, ele se retirou do circuito para cuidar da saúde mental. Com a vitória, o brasileiro subiu para o 6º lugar no ranking mundial. O Esporte Espetacular tem mais um episódio do Planeta Extremo e muitas outras atrações. Olá, boa noite. A campeã olímpica Fernanda Garay, que é mãe da Aurora, vai contar outras 2 histórias de maternidade no esporte. Manu, essa é a Aurora. Agora, vocês lembram do filme Karate Kid? Entrevistamos o ator Ralph Macchio, o lendário Daniel San, e o ator que vai ser o novo Karate Kid. Você também vai conhecer o técnico mais estiloso e elegante da Libertadores. E ainda, o Planeta Extremo chega à Islândia. O nosso desafio é escalar um paredão de gelo no maior glaciar da Europa. O gelo é bem liso, para você escalar ele precisa de bastante técnica. E a gente ainda vai tentar mergulhar num lago congelado. É amanhã, depois de Viver Sertanejo, no Esporte Espetacular. A 8ª rodada do Brasileirão começou hoje. Vamos aos gols. No Ceará, o Fortaleza goleou o Juventude. Lucero desviou de cabeça e fez o primeiro. Depois da cavadinha de Marinho, Breno Lopes se jogou para ampliar. Pochettino bateu bonito no ângulo, 3-0. O quarto gol saiu com o Lucero, segundo dele na partida. E o Caleb fechou a goleada. Fortaleza 5, Juventude 0. Vitória e Vasco no Barradão. Cruzamento de Lucas Piton e Verrete subiu sozinho, 1-0 Vasco. Aí o Renato Kaiser resolveu tudo. Aproveitou o rebote do Léo Jardim para empatar e virou a partida no fim do segundo tempo. Vitória 2, Vasco 1. Em Porto Alegre, o Grêmio saiu na frente do Bragantino. Gol do Amuso.
Mas no lance seguinte, o Bragantino empatou. Isidro Pita, final 1-1. Também pelo Brasileirão, o Corinthians perdeu para o Mirassol por 2-1. No Brasileiro Feminino, Palmeiras e Flamengo venceram. No Rio de Janeiro, Cristiane colocou o Flamengo na frente do Real Brasília. Fernanda ampliou. Gabi Louvain, de fora da área, fez o terceiro. E Cristiane marcou mais um, 4-0 Flamengo. Em Barueri, Amanda Gutierrez abriu o placar para o Palmeiras contra o 3B da Amazônia. Carla Nunes empatou. Mas a Amanda Gutierrez apareceu de novo, 2-1. Laís Melo bateu forte e ampliou para o Palmeiras. O 3B descontou com Kika Moreno. Só que a Laís Melo fez outro, 4-2 Palmeiras. O Brasil está na final da Copa do Mundo de Futebol de Areia, disputada em Seychelles, na África. A seleção brasileira começou a semifinal perdendo para Portugal. Bernardo Lopes abriu o placar, mas o Brasil reagiu. Tanger, numa linda bicicleta, deixou tudo igual, golaço. A virada veio com o Felipe, em mais um belo gol, sem chance para o goleiro. Portugal empatou com André Lourenço, mas Rodrigo e Catarino fizeram 4-2 Brasil. Atual campeã e maior vencedora do torneio, a seleção brasileira vai em busca do 7º título na final contra Belarus. A Globo transmite a decisão da Copa do Mundo de Futebol de Areia entre Brasil e Belarus amanhã, a partir de 12h20, horário de Brasília. O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, bom domingo e feliz Dia das Mães. Para você e para você. Para todas nós.